Porque era o gerente do Bahia. Você falou que você chegou lá para fazer uma função de gerência. E acabou ficando para o torcedor do Bahia sem saber direito o que é que um fazia, o que é que o outro vai fazer. Já chegar junto aí antes. Pode começando ainda. Dividia comigo mesmo. Massa, tenha medo. Seguinte, que você era um jogador, atleta, muito competitivo. Sim. E a aparência que você passava pra quem tava de fora era que era um jogador brigão por isso. Uhum. E hoje você faz uma função que precisa ter o grupo sob os seus cuidados e, como você mesmo disse, a sua confiança. Uhum. O que é que mudou daquele atleta que explodia rápido e que provavelmente comprava algumas brigas e que não tinha um grupo todo ao seu lado quando atleta, para o Preto hoje auxiliar técnico e precisa ter esse grupo? Quando eu era atleta, às vezes eu tinha que tomar a decisão em 5 segundos. Né? Uma explosão que eu tinha, ficava puto, eu apelava logo e não conseguia contar até 10. Hoje, lógico, eu tenho 41 anos já. Eu sou muito mais maduro, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida estabilizada, eu tenho, né, outra percepção, não só da vida pessoal, mas da minha vida profissional. Então, quando eu vou explodir hoje, eu conto até 10. Eu continuo tendo ainda meus vem momentos... aqueles instintos assim, você... Exatamente, mas ainda tem meus momentos em reuniões de comissão técnica, com diretoria, eu dou minha porradinha, entendeu? Eu falo o que eu penso, eu não conto historinha não, velho. Eu falo o que eu penso, dou minha opinião. Isso, claro, que gera às vezes muita insatisfação, desgaste, é natural, né? Mas eu falo, porque eu acho que eu fui contratado para isso. E a instituição está em primeiro lugar. Sim. Né? Aquilo que me paga, eu estou ali para fazer aquilo que eu fui contratado. Então, mas hoje, lógico, muito mais maduro, muito mais inteligente. E a diferença é essa: fora de campo, nos bastidores, você tem um pouco mais de espaço para pensar. Às vezes no campo eu não tinha esse tempo e acabava me extrapolando. Preto, você falou de gestão e de gerência, que foi o que você foi contratado para fazer essa transição do campo com a diretoria. Houve algum momento um choque, um desgaste, ou um atropelou o outro com relação ao Éder Ferrari, hoje ex-gerente do Bahia? Porque Éder era o gerente do Bahia. Você falou que você chegou lá para fazer uma função de gerência e acabou ficando para o torcedor do Bahia sem saber direito o que é que um fazia, o que é que o outro vai fazer. Houve algum choque, houve algum desgaste? Não, na verdade é assim, Pedro. Nas conversas que eu tive com o Marcelo, ele me dizia que precisava dessa função para fazer isso. E eu, no dia da minha apresentação, a gente estava reunido, e aí foi ideia do Éder, na hora, tipo meia hora antes de eu ir para Fonte Nova, que foi minha apresentação na Fonte Nova e tinha treino lá. Ele falou: Marcelo, o Preto tem que ser apresentado na função do que o Charles fazia. Sim. E o presidente comprou a ideia. Sim. Então, mas é uma função que está vaga, e eu acho que ele pode ser apresentado nessa função. E na própria entrevista coletiva, o Marcelo falou: não, o Preto, ele vai ser um auxiliar fixo do clube, mas a gente está num processo, ele também quer ver o que ele quer, daquilo que ele gosta, daquilo que ele se adapta melhor, para depois a gente definir. Mas a princípio ele está na função que era do Charles. Sim. Então a função de campo. Eu não tinha gerência nenhuma sobre a parte administrativa, nada. Então nunca tive problema nenhum com o Éder, pelo contrário, me dava super bem com ele, me reportava a ele em momentos que tinha que tomar alguma decisão ou alguma coisa para mim. Éder, pode acontecer isso, pode fazer assim, mas também nunca deixei de dar minha opinião com relação ao que eu achava que estava errado. Se em algum momento ele achou que eu falei demais, eu acho que até pode ter existido isso, mas eu pessoalmente ter algum problema, algum tipo de rusga assim com ele, em momento algum. Mas as funções não se atrapalharam, não? Não, eu fui designado para ser auxiliar do clube, na função que era do Charles. Sim. Especificamente, tecnicamente, dentro do campo. E hoje com a saída dele? E hoje com a saída dele, cogitou-se, os jogadores pediram, na verdade, lá em Porto Seguro, o Preto tem que assumir essa função, brincaram com o Marcelo, algumas oportunidades, mas eu não tenho condições hoje, a não ser que eu abra a mão dos meus negócios. Certo. Entendeu? Então tinha que ser um negócio mais bem conversado com o Marcelo, para a gente poder ajustar. Do jeito que está sendo, para mim, eu estou conseguindo conciliar. Eu estava no vestiário com 2 auxiliares do Dorival. Entrava o Heves, parava a conversa.